programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja muito bem-vindo. Você acompanha agora o FPR Notícias, o jornal da Universidade Federal do Paraná. Hoje é dia 15 de abril, sexta-feira. Siga com a gente. Foi realizado ontem o seminário em comemoração aos 10 anos de distribuição de mudas de araucária pela UFPR. Os temas centrais foram o diagnóstico e as perspectivas da espécie no Paraná. O seminário, coordenado pelo professor Flávio Zanetti, contou com a presença de pesquisadores da UFPR e da Embrapa, além de representantes de órgãos ambientais. Entre os assuntos que foram discutidos estão a legislação atual sobre a araucária, novas tecnologias desenvolvidas pela UFPR e pela Embrapa, perspectivas para a araucária e produção de pinhões. Nós buscamos fazer cruzamentos, mas sabe-se que cruzamentos com araucária, para até acompanhar suas progênies, etc., tudo isso vai demorar muitos anos. Então nós buscamos métodos que dessem resultado mais rápido e começamos para aquele que é indicado sempre, em qualquer população, fazer a seleção massal. E foi assim que nós já encontramos, né, como nós temos estampado na nossa camiseta mesmo hoje aqui, nós temos árvores que já produziram mais de 600 pinhas no ano. O programa de distribuição de mudas de araucária já ofereceu mais de 60 mil mudas para cerca de 2.000 pessoas cadastradas. O evento deu início também às distribuições desse ano, que se estenderão até essa sexta-feira. Cada pessoa pode levar até 30 unidades gratuitamente. Cada interessado que leva muda, nós cadastramos o nome, o número de mudas, seu CPF, contato telefônico e local de plantio. E desta forma, nós já atendemos mais de 2.500 pessoas e foram distribuídas mais de 60 mil mudas. E temos um mapa, inclusive, que poderá ser mostrado, quais municípios do Paraná levaram das nossas mudas nesses 10 anos. A distribuição continua até os estoques chegarem ao fim e acontece no campus Agrária da UFPR. Para mais informações, ligue para 3350-5756. O Círculo de Estudos Bandeirantes está promovendo uma série de ações ao longo do ano para relembrar os 100 anos da Guerra do Contestado. A ideia é revisitar o conflito. A primeira palestra aconteceu nesta semana. Uma guerra que marcou a história do Paraná e até hoje impacta em nosso estado. A Guerra do Contestado foi o maior conflito em terras paranaenses e, em 2016, o fim do combate completa 100 anos. O motivo da guerra teve como principal elemento a construção de uma ferrovia que faria com que os camponeses perdessem suas terras. É importante relembrar esse episódio que teve uma importância grande para a história brasileira e paranaense. A Guerra do Contestado é a maior guerra camponesa do Brasil e provavelmente a maior da América Latina. É claro que há grandes revoluções camponesas na América Latina, como, por exemplo, a Revolução Mexicana de 1910, que é mais ou menos da mesma época, mas a Guerra do Contestado ela tem características muito especiais, que é uma guerra muito localizada, muito camponesa no sentido da proteção da terra, da discussão da terra, da questão da terra. Então a importância dela é que ela é a disputa que teve desde 1500 pela terra no Brasil e pela consolidação da terra e do território. Para revisitar o conflito, o Círculo de Estudos Bandeirantes da PUC-PR vai realizar uma série de palestras e a exibição de um filme sobre o contestado. O primeiro evento aconteceu na última terça-feira e juntou cerca de 100 pessoas. O ciclo de palestras tem um único objetivo: trazer os mais diferentes públicos para conhecerem sobre a história do contestado. A proposta justamente é de ser um evento democrático e de ser um evento onde realmente as pessoas possam conhecer a importância que essa guerra teve para a formação do atual território paranaense e para que possam se conscientizar de que os mesmos erros não sejam cometidos. Todas as palestras têm como tema explorar o conflito do contestado e divulgar a história desse importante marco que definiu limites de território do Paraná e Santa Catarina.
As primeiras palestras seguem até outubro, sempre nas segundas quartas-feiras do mês. A próxima será dia 11 de maio. A lista completa de datas e horários dos eventos pode ser encontrada no site pucparaná.br/Círculo de Estudos. O programa VGIP Trainee é um programa de estágio para acadêmicos de Direito de Curitiba e região metropolitana. Estamos aqui com o advogado Luiz Fernando Casagrande Pereira, fundador do escritório de advocacia VGIP, para conversar com a gente sobre o programa. Muito bem-vindo. Obrigado. Primeiro, eu gostaria de saber qual que é a importância de um programa de estágio para um acadêmico. Olha, eu diria que o estágio é sempre importante. Agora, há alguns tipos de estágio, alguns estágios em formatos diferentes. A nossa ideia foi formar um programa de estágio todo articulado para que o proveito do aluno seja o maior possível. Essa foi nossa ideia desde a primeira edição do programa, que no ano passado teve mais de 600 inscritos. E como funciona o processo de seleção para quem quer participar? Então, o processo de seleção, visa, por critérios objetivos, selecionar realmente os melhores. Nós temos uma empresa contratada, especializada nisso, que é o Grupo CETEF. Tem uma primeira fase, que é uma fase de análise de histórico escolar e de currículo. Depois uma prova realizada lá no escritório. Depois uma análise comportamental articulada pelo Grupo CETEF. E por último, uma fase de entrevistas. Os coordenadores de todas as áreas do escritório entrevistam os finalistas e de 600, 700 inscritos, nós selecionamos 5 candidatos. E quem está lá dentro, quais são as oportunidades, quem que ele acompanha, o que acontece? Nós estruturamos, Mariana, o programa de estágio em 2 fases. Numa primeira fase, o aluno tem a oportunidade de passar por todas as áreas do escritório, as áreas de concentração, direito tributário, trabalhista, civil, administrativo. E depois dessa primeira fase, que dura um ano, ele passa para a segunda fase, onde se concentra numa das áreas do escritório. Durante toda a duração do programa, nessas 2 fases, o estagiário, o trainee, tem direito a acompanhamento sistemático com avaliações, tem uma bolsa diferenciada num valor muito maior do que o valor do que o mercado oferece, tem direito a participar de congressos e eventos bancados pelo escritório e uma série de benefícios, para que a gente possa dizer que o nosso estágio lá não é um estágio comum, é um estágio estruturado e todo articulado para que o aluno saia de lá com uma formação completa. Certo. E então o processo completo dura quanto tempo, mais ou menos? O processo completo dura 2 anos e se ao final o aluno completar todas as fases, tem uma grande perspectiva de já sair contratado pelo escritório para, como advogado, fazer carreira no Vernalha Guimarães e Pereira. E o programa, então, sempre seleciona apenas 5 candidatos. Por que disso? Porque, na verdade, o nosso escritório é um escritório relativamente grande, são 35 advogados, e há espaço sempre para 5 trainees em cada uma das edições do programa de trainee. Então, a nossa ideia é que daqui a 5 anos, daqui a 7 anos, daqui a 10 anos, todos os advogados do escritório tenham sido selecionados pelo programa de trainee. E, portanto, a porta de entrada seja exclusivamente um rigoroso programa de seleção, inclusive com uma fase terceirizada, e que leve em consideração apenas o mérito. A ideia é que nós tenhamos, enfim, um escritório formado por um processo de seleção criterioso e isso, sem dúvida nenhuma, aumenta a qualidade dos advogados do escritório, mas, por outro lado, dá uma oportunidade democrática de seleção em que podem ter certeza, passa quem for o melhor. Muito obrigado, parabéns pelo programa. E quem quiser mais informações, basta entrar no site do processo de trainee. Lá o candidato pode fazer a inscrição e ver as fases que compõem o processo seletivo. Boa sorte a todos. E para curtir bem o final de semana, nada melhor do que saber como vai ficar o tempo. Acompanhe a previsão do tempo segundo o CIMEPAR.
Hoje, chove à tarde em Curitiba, no litoral e parte do interior. Máxima de 32 graus em Jandaia do Sul e mínima de 19 em Toledo. Amanhã, a chuva para e o sol volta a aparecer com pouca alteração nas temperaturas. Máxima de 32 graus em Palotina e a mínima em Matinhos é de 22. No domingo, o tempo segue aberto e as temperaturas sobem em boa parte do estado. Máxima de 33 graus em Pontal e mínima de 14 em Curitiba. Hoje e amanhã tem a apresentação do recital e solo de canto Vaga-Lua, do cantor Lelo Jobim. O espetáculo faz parte do coro da UFPR. A lua foi a inspiração para o recital solo de Lelo Jobim. As canções transitam entre o erudito e popular e trazem uma reflexão da condição humana. Eu estou transitando muito entre o popular e o erudito, né? Eu acredito que a música ela deve ser fundida, a gente não deve dividir entre popular ou entre erudito, né? Dividir isso, essa dicotomia coloca como se uma fosse melhor que a outra e não é isso, né? Cada uma tem sua forma de ser. E eu cheguei na concepção do espetáculo enquanto tendo a lua como cenário, porque eu acredito que a lua é uma inspiração para todo mundo, né? Esta é a primeira apresentação solo de Lelo, quer dizer, não tão solo assim, já que várias intervenções de colegas do coro da UFPR fazem parte do espetáculo. A ideia do recital veio das reflexões de um coletivo de artes do qual Lelo faz parte. São 7 músicos, 3 pianistas, a Karina, o Hermes e o Gabriel, que são correpetidores do coro, né? Mais 3 amigos meus que participam, o Gregório tocando violoncelo, o Hélio tocando viola caipira e o Jean tocando violão. E a gente faz parte de um coletivo artístico chamado Mimesis Conexões Artísticas, onde a gente desenvolve trabalho principalmente na área de artes visuais e música, né? Então a gente veio trazer um pouco desse trabalho para cá. A direção do espetáculo ficou a cargo de Lester Baldini, que também faz pela primeira vez este papel. Toda a formação musical dele vem da experiência no coro e no madrigal da UFPR. O espetáculo é resultado do processo de pesquisa musical vivenciada nos grupos. É um trabalho desenvolvido há muitos anos, na verdade, pelo maestro, né? De sempre de construir, de experimentar, de desenvolver essa parte da pesquisa mesmo. Né, dentro da universidade, pesquisa de voz, pesquisa de espetáculo, né? O teatro é experimental, então aqui surgem muitas ideias novas também, muitos concertos diferentes, que surgem inclusive da iniciativa dos próprios cantores. As apresentações acontecem hoje e amanhã às 8h30 da noite, no Teatro Experimental da UFPR, o TEUNI, que fica no prédio histórico, na Praça Santos Andrade. A entrada é uma caixa de leite longa-vida que será doado para entidades beneficentes. O UFPR Notícias de hoje está chegando ao fim. Entre no nosso site www.tv.ufpr.br para rever esse ou outros programas feitos na nossa TV. E não esqueça de seguir e curtir a gente nas redes sociais. Eu volto na segunda-feira. Tchau!